Glória a Deus. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite continuando o tema, nós estamos num tema novo, corações curados, corações incendiados. Irmãos, a grande questão é, não tem como eu ser incendiado da maneira certa se meu coração não estiver correto, se meu coração não estiver resolvido. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede fonte de vida. Irmãos, se o nosso coração não estiver resolvido, não importa o que nós estamos fazendo, mas nós não vamos estar com a motivação certa. A Bíblia nos ensina a guardar nosso coração acima de tudo, porque dele procede fonte de vida, dele dirige o rumo da nossa vida, como diz a versão NVT. Irmãos, então muitas vezes, se nós tivermos a expectativa ou a motivação errada, nós vamos tomar decisões erradas. Então, muitas vezes nós estamos procurando em coisas, em pessoas, em situações, mas se o nosso coração não estiver em Deus, nós vamos quebrar nossa cara, vamos se frustrar. Então a Bíblia nos ensina a colocar, acima de tudo, guardar o nosso coração, porque é algo precioso. E o nosso coração fala de emoção, nosso coração fala de motivação, nosso coração fala de expectativa. E se o nosso coração não estiver bem resolvido, o nosso coração não estiver curado, nós não vamos viver da maneira correta, o propósito correto, aquilo que Deus tem para nós. Então eu não sei como você entrou aqui hoje, mas irmãos, talvez você está vivendo um tempo de adversidade, de chateação, de problema, e muitas vezes se nós tomarmos decisões precipitadas, nós quebramos a nossa cara. Não tem como nós estarmos cheios de Deus da maneira correta, se o nosso coração não estiver correto. Então talvez você entrou aqui hoje preocupado, triste, e muitas vezes, devido a tudo isso, nós muitas vezes chutamos o balde, tomamos decisões erradas, mas eu quero te convidar a abrir o seu coração, e permitir que o Senhor venha moldar o seu coração hoje, tratar o seu coração, tocar no seu coração, na área que precisa, amém? Então fala assim: Senhor, venha falar comigo, eu estou aberto, amém? Vamos lá para Atos capítulo 1, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, Nesse contexto do texto, irmãos, é um tempo onde Jesus veio, trouxe promessas, viveu com os discípulos e de repente morreu. Os discípulos estão cheios de expectativa, felizes então, porque Jesus está junto, está acontecendo, eles estão sonhando, estão vivendo, foram transformados, mas de repente chega um dia, Jesus morreu. O sonho vai embora, a expectativa vai embora, tempo de frustração, chateações, e talvez você entrou aqui, meu irmão, e às vezes você se encheu de tanta expectativa e de repente algo não aconteceu do jeito que você esperava. E de repente a nossa tendência é se fechar, a nossa tendência é desistir, a nossa tendência é voltar atrás, a nossa tendência é voltar para a velha vida. Olha o que a Bíblia diz, Atos 1, versículo 3 e 4. Diz assim: durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. E ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo. E lhes falou do reino de Deus. E certa ocasião, enquanto comiam com ele, estava à mesa, tempo de comunhão, tempo de estar junto, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Irmãos, esse texto é interessante, que Jesus está reforçando. Lembra, eu já te avisei isso. Eu já tinha te explicado como seria. Mas os discípulos, aqueles homens que andaram com Jesus, muitas vezes empolgados, felizes com tudo que estava acontecendo, se esquecem de alguns detalhes importantes para que a gente possa permanecer com o coração correto. Então Jesus ele aparece no momento para os discípulos, momento de adversidade, momento de frustração, momento de chateações, porque expectativas foram frustradas. Eles tinham esperanças, eles sonharam e de repente Jesus morreu. Talvez você entrou aqui hoje, você tinha uma esperança, você criou uma expectativa, você investiu tanto no seu casamento, investiu tanto no ministério, investiu tanto em tantas coisas, e de repente tudo vai por água abaixo. É exatamente esse contexto que os discípulos estão vivendo nesse momento. Sonharam, viveram experiência, tiveram experiência com Jesus, mas de repente, Jesus morreu. Sabe, quando as coisas saem do nosso controle, irmãos, quando as coisas saem da nossa possibilidade, como que nós estamos agindo? Porque, irmãos, a gente gosta de ter controle das coisas. Quando nós temos controle das coisas, nós nos sentimos confortáveis. Mas a grande questão é, o que eu faço quando eu perco o controle? Aqui é o momento que o controle foi embora. Aqui é o momento que as coisas não fazem mais sentido.
E talvez você entrou aqui hoje, algumas áreas talvez não faz mais sentido. E esse é um momento que muitas vezes Deus permite para alinhar o nosso coração. Aqui é uma promessa que Jesus diz assim: há uma promessa disponível, mas fique onde você está, não saia, permaneça, não tome decisões precipitadas. Irmãos, quantas vezes nós perdemos aquilo que Deus está fazendo porque nós somos precipitados demais? Quantas vezes nós perdemos o que Deus está fazendo porque a gente não sabe confiar e esperar? Jesus diz assim: eu sei que você está ansioso, está aflito, mas fique onde você está. Mesmo que seja um tempo adverso, seja um tempo que está contrariando tudo. Mas aprenda a confiar, não tome decisões precipitadas. E ele diz, porque há uma promessa. Qual que é essa promessa? Versículo 8. Versículo 8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Jesus, ele está dizendo para eles assim: se você quer viver a promessa de Deus, você precisa aprender a confiar e depender. Se você sair, você não vai viver. Sabe, irmãos, aqui nós não estamos falando de uma questão geográfica, estamos falando de questão de um coração alinhado, um coração curado, para viver um coração incendiado. Jesus fala assim: você só vai viver essa promessa de receber o poder se você permanecer, obedecer e confiar. Sabe, irmão, sabe por que muitas vezes a gente perde o que Deus está fazendo? Porque a gente não sabe esperar, a gente não sabe confiar. A gente está correndo atrás das bênçãos, a gente está correndo atrás do mover, a gente está correndo atrás de resposta, e a gente não sabe depender de Deus. Enquanto eu estiver correndo atrás de bênção, correndo atrás de poder, correndo atrás de resposta, irmãos, entre aspas, nós estamos correndo atrás de coisas. Tudo isso Jesus pode dar, mas nós trocamos Jesus por coisas. É tempo de nós confiarmos em Deus, ainda que nada aconteça. Eu prefiro ter Deus do que ter mover bênção. E Jesus está ensinando exatamente isso: fique onde você está, confia, dependa. O nosso problema é que muitas vezes nós somos emocionados, e nós fazemos tanta coisa, tomamos decisões precipitadas, quebramos a nossa cara. Então Jesus aparece para eles num tempo de adversidade, lutas, desafios, nada faz sentido, mas Jesus faz um teste, uma obediência: fique onde você está, ouça, obedeça, permaneça. Irmãos, se nós não formos obedientes, nós não vamos viver a promessa de Deus. A promessa de Deus acontece para aqueles que passam pelo teste do tempo. A promessa de Deus acontece para aqueles que obedecem. E é exatamente isso que Jesus está ensinando. Esse é um tempo de alinhamento de corações. Esse é um tempo de cura nos corações, para que eles possam ter um coração incendiado, que é o que vai acontecer aqui em Atos 2. Vamos ver? Atos 2, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: no dia de Pentecostes, todos, repita, todos, estavam reunidos num só lugar. E de repente, um dia comum, mais um dia da vida, de repente acontece algo diferente, extraordinário. Veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Irmãos, vamos lá. Quem que recebeu o dia de Pentecostes? Aqueles que estavam presentes, aqueles que permaneceram. Irmãos, é interessante que não diz que o dia de Pentecostes, o dia onde a presença manifesta, aconteceu em todos os lugares. Não, aquele foi embora, vai até ele. Não. A promessa de Deus se cumpre onde Deus falou que iria se cumprir. Deus falou: fique onde você está, obedeça, permaneça, porque então há uma promessa disponível, como diz aqui em Atos 1:8. Mas, irmãos, por que muitas vezes nós estamos deixando de participar ou receber? Porque muitas vezes é emocional, a gente troca coisas, a gente deixa Jesus, a gente abre mão, a gente troca aquilo que é concreto, que é verdadeiro, por coisas passageiras e tantas outras coisas. E nós vemos aqui então que a promessa acontece para quem? Para aqueles que estavam presentes. A promessa acontece onde? Onde todos estavam reunidos num só lugar. Isso fala de unidade, isso fala de aliança, isso fala de propósito. Sabe, irmãos, talvez nós estamos deixando de viver o propósito de Deus em alguns momentos da nossa vida, porque muitas vezes no momento que nós não temos resposta, nós tomamos decisões. Irmãos, há momentos que quando nós não temos resposta, nós precisamos aprender a orar e confiar. Mas eu não entendi, está tudo bem.
Deixa eu te falar um negócio, fé não é entender, fé é confiar. O problema é que às vezes a gente quer entender tudo que Deus está fazendo. Fé não é ter resposta para tudo, mas é depender de Deus mesmo quando eu não tenho resposta. Talvez a gente está tão cheio de razão, irmãos, porque a gente está com o controle na mão. Talvez hoje é o dia que o Senhor preparou para você entregar o controle da sua vida na mão dele e falar: Deus, eu não dou mais conta de cuidar da minha vida, porque tudo que eu faço errado. Por isso eu quero que o Senhor tome decisões no meu lugar. Sabe, irmãos, aqui há um contexto que nós estamos vendo onde Deus, Jesus, Ele está ensinando um princípio de obediência, de um coração curado, um coração alinhado com o propósito de Deus. E é um tempo difícil, é um tempo sem respostas, é um tempo de frustração, é um tempo que muitas vezes saiu do controle. Mas esse é o momento que Deus está trazendo uma cura, um alinhamento, mas para isso precisa ter obediência. Precisa ter dependência. E é tudo isso que está acontecendo aqui. Aqueles que estão aqui em Atos 2 e receberam poder e oraram em línguas, como chama, de fogo e tal, são aqueles que permaneceram. Aqueles que obedeceram. Aqueles que confiaram. Aqueles que mesmo no tempo de adversidade não foram embora. Sabe, irmãos, é interessante que quem escreveu Atos foi Lucas. E Lucas 24, nós vamos ler no final lá, fala sobre o caminho de Emaús. É um tempo difícil, um tempo de frustração, onde aqueles que não compreendem vão embora. Então nós precisamos entender e confiar, mas não faz sentido, irmãos. Eu não posso tomar decisão quando não faz sentido, eu preciso aprender a confiar em Deus. E é isso que o Senhor está nos ensinando. O dia de Pentecostes, de repente, acontece para aqueles que estão presentes. O dia de Pentecostes acontece para aqueles que estão aqui em Atos 2, aqueles que permaneceram, aqueles que ficaram fiéis e firmes. E esse é o grande desafio, irmãos, porque nós só vamos receber aquilo de Deus se nós obedecermos e estivermos no lugar certo, na hora certa. A Bíblia diz aqui, de repente, eles não sabiam o dia. Sabe, irmãos, talvez a gente está procurando bênçãos, correndo atrás de coisas, porque a gente quer, o dia especial eu quero estar. Mas, irmãos, eu não sei quando é o dia especial, o que eu sei é, todo dia é uma oportunidade de eu ter um encontro com Jesus. E de repente acontece num dia incomum, de repente acontece num dia que eu não espero, o de repente acontece no dia que eu estou mais cansado, o de repente acontece no dia que eu estou mais frustrado, mas o de repente acontece não do meu jeito, mas do jeito de Deus. E aí a gente vai lá para Atos 3. Atos 3, ele nos ensina uma lição também. Vamos lá, no versículo 1 até o 8. Quem achou, diga amém. Certo dia, por volta das 3 da tarde, um dia comum na vida daquele aleijado de nascença, Pedro e João foram ao templo orar. O que Pedro e João foram fazer? Reclamar, murmurar, ficar procurando bens? Não, o que eles foram? Relacionamento com Deus, orar. E um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. E quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. E Pedro e João se voltaram para ele e disse assim: olhe para nós, disse Pedro. E o homem fixou o olhar neles esperando o quê? Uma esmola, esperando receber algo, porque era o que ele estava acostumado. E Pedro, no entanto, disse: eu não tenho prata nem ouro, mas eu lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. E no mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. E de um salto ele se levantou e começou a andar. E em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Irmãos, Pedro e João são aqueles que estão lá em Atos 1, num tempo de adversidade, aqueles que estão tristes, aqueles que não eram perfeitos. Pedro e João são aqueles que muitas vezes ficaram chateados, aqueles que estão sem resposta, aqueles com medo, mas o Senhor aparece para eles em Atos 1 e diz assim: fique onde você está, não tome decisão precipitada, confie em cada processo. Irmãos, talvez você está esperando viver um milagre de Deus, você está esperando viver uma bênção, viver uma experiência incrível, mas a experiência incrível só acontece para quem permanece. A experiência incrível só acontece para aqueles que confiam. Pedro e João, um tempo de adversidade. Pedro, quem foi Pedro? Aquele que traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes. Quem foi Pedro? Aquele que muitas vezes, altos e baixos, no momento que Jesus morre, vai embora, não quer mais, mas Jesus vai atrás dele. Sabe, irmãos, talvez nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o grande desafio não é você mostrar o quanto que você é bom.
O nosso grande desafio é mostrar o quanto que nós temos vulnerabilidades, fraquezas. O que atrai o Senhor, meu irmão, não é o quanto você é bom. O que atrai o Senhor é quando você tem um coração aberto, verdadeiro, e fala: Deus, eu não consigo. As suas vulnerabilidades que atraem o Senhor. Sabe quem atrai o Senhor? Aqueles que mostram quem é de verdade. O cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, aquele homem do tanque de Betesda, de João 5, aqueles que falam: eu não consigo, eu não sei. Sabe, irmão, talvez a gente está mostrando muita qualidade para Deus. Deus não quer ver essas qualidades. Deus quer ver seu coração, porque a Bíblia diz em Salmos que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita, não despreza. Talvez a gente se frustra tanto, sabe por quê, irmãos? Porque a gente sempre quer estar bem. A gente sempre quer mostrar que a gente é forte. A gente sempre quer mostrar que a gente é bom. Mas deixa eu te falar algo. Não é isso que atrai o coração de Deus. O que atrai o coração de Deus é nos dias difíceis a gente mostrar quem a gente é de verdade. E de repente, então, aqueles que passam adversidades, lutas lá em Atos 1, são aqueles que permanecem. Em Atos 2 são cheios do Espírito Santo. E de repente, então, eles vão continuar a vida. E em Atos 3, eles chegam no templo para orar. Tem um aleijado de nascença lá. E o que eles fazem? Eles só podem dar aquilo que eles têm. Irmãos, olha o seu irmão, chacoalha ele e fala assim: você vai transbordar do que você está cheio. Agora eu te pergunto, do que você está cheio? De razão? Você está cheio de expectativa errada? Você está cheio de chateação? Porque nós vamos transbordar do que nós estamos cheios. O que esse homem pede para Pedro e João? Pede o quê? Dinheiro, esmola. Pedro e João tinham dinheiro? Não. O que ele disse? Ele falou: eu não tenho prata nem ouro, mas eu vou te dar o que eu tenho. Receba Jesus e anda. Irmãos, não é sobre o quanto nós somos bons, mas é sobre o que nós temos na nossa vida. Quem nós somos em Cristo. Sabe, talvez você está vivendo dias difíceis, mas os dias difíceis não te definem. Em Atos 1 é um tempo de adversidade, um tempo sem resposta, mas não é isso que define quem você é. Não era isso que definia os discípulos. Mas sim um coração obediente, um coração alinhado com o propósito para permanecer fiel nos dias mais difíceis. Nós vemos aqui que é um contexto onde Pedro e João chegam e há um homem necessitado, alguém que está acostumado dia após dia a sobreviver. Deixa eu te falar, Jesus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para uma vida em abundância. Aquele homem está lá por mais um dia e o que ele espera? Ele não conhecia Pedro e João, tanto é que ele não conhecia Pedro e João ao ponto de falar assim: o que você quer? Eu quero uma esmola. Sabe, talvez a gente está mendigando, pedindo esmola e está comendo só migalhas, mas o Senhor tem muito mais para nós. Nós precisamos entender e confiar em Deus e parar de correr atrás de coisas e confiar em Deus e permanecer em Deus. Nós vemos aqui nesse texto que então Pedro e João, eles vão lá para orar, porque é a realidade, é a vida deles, é o que eles vivem, é o que preenche eles. E de repente, então, há alguém impossibilitado lá, alguém necessitado. E o que eles fazem? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Receba Jesus, porque é o que eles foram cheios. Nós só podemos transbordar daquilo que nós estamos cheios. Sabe, irmãos, há tempos da nossa vida que nós vamos ser moídos, tratados. Mas é como quando nós vemos lá em Êxodo, que quando Deus tira o povo do Egito para levar para Canaã, existe um lugar chamado processo que se chama deserto. Desertos muitas vezes não são agradáveis, mas são lugares onde Deus está tratando nosso coração. Mas só chega em Canaã aquele que aceita o processo do deserto. Se você parar no meio do caminho, você não chega, irmão. Sabe, talvez há muitas áreas da nossa vida que viram cíclicas, né? Ciclos viciosos, onde nós vamos, e toda vez no meio do caminho a gente para, tem que começar tudo de novo. Porque nos momentos difíceis, momentos de tratamento, momentos de trabalhar o nosso coração, de trazer um alinhamento, nós desistimos. Deixa eu te falar algo, olha para o seu irmão e diz assim: conforto e crescimento não cabe na mesma frase. Irmãos, crescer dói. Naturalmente falando e espiritualmente falando, uma criança, você já viu uma criança, aquela dor do crescimento, quando ela está crescendo, começa a doer o joelho, começa a doer as pernas? Crescer dói. Não tem como você querer viver uma vida confortável e querer crescer. Ou você decide crescer, ou você vive viver uma vida confortável. O que você quer? Para Pedro e João chegar aqui em Atos 3, ser um canal de Deus, eles precisaram perder, precisaram aprender, precisaram confiar. Crescer dói. Seria muito mais confortável, vou embora, vou viver minha vida, vou voltar para a minha velha vida, porque isso é mais confortável. Mas quando a gente aceita ser anulado, quando a gente aceita ser confrontado, quando a gente aceita ser corrigido, crescer dói. Muitas vezes a gente não aceita, muitas vezes a gente não compreende. Mas o que nos faz crescer, meu irmão, não é ficar numa vida confortável, é ser confrontado.
Nós vemos aqui que Pedro e João, eles são canais de Deus. Por quê? Porque só tinha coisa boa na vida deles? Não, porque tinha dias de adversidade, dias que eles queriam desistir, dias que eles queriam ir embora, mas eles permaneceram. Sabe, irmãos, talvez algumas áreas da sua vida estão difíceis, e eu compreendo, a minha vida não é diferente. Talvez você pense em chutar o balde, eu compreendo, eu também penso. Talvez você pense em desistir, eu também penso. Mas sabe o que me faz não desistir? É não tomar as minhas vontades como decisão, mas tomar as decisões do Senhor como principal. Tem momento que eu quero parar com tudo. Mas eu aprendo a olhar para Jesus e falar, Jesus, não é do meu jeito, porque o meu jeito vai ser ruim. Talvez você entrou aqui hoje e você tenha tomado muita decisão do seu jeito. Mas não é do seu jeito, é do jeito do Senhor. Nós vemos que o milagre acontece para aqueles que estão no lugar certo. Nós vemos que o milagre acontece para aqueles que obedecem e continuam. Nós vemos que o milagre acontece naqueles que estão cheios da coisa certa, Jesus. Esse é o grande desafio, irmãos. Talvez nós estamos correndo atrás de tantas coisas, mas o grande desafio é permanecer, confiar, depender. Há promessas disponíveis, mas muitas vezes nós trocamos promessas de Deus, que são para a eternidade, por coisas momentâneas, passageiras. Há promessas disponíveis, mas muitas vezes nós trocamos as promessas de Deus pelas nossas vontades. E esse é o grande desafio, porque há um contexto aqui, nós vemos Atos 1 para Atos 2, parece, nós lemos aqui em 1 minuto. Mas isso aqui, com certeza, passaram dias, momentos, incertezas. Porque, irmãos, a gente gosta de tudo pronto, a gente gosta de prática, de receita. Quando vai ser, que hora vai ser e que hora que eu faço. Mas, irmãos, tem momentos que eu falo, eu não sei a hora que vai ser, eu não sei como vai ser. A única coisa é confiar e depender. E uma coisa que criança não gosta de fazer é esperar. Já falou, espera para uma criança? Pai, posso fazer isso? Hoje não. Quando então? Que hora? Criança gosta de resposta. E talvez às vezes a gente tenha sido uma criança diante de Deus. A gente quer resposta. Eu quero do meu jeito, tem que ser na hora. E às vezes Deus fala, espera. Sabe porque Jesus, quando ele aparece aqui, ele não diz, vai ser dia tal, tal hora, desse jeito. Jesus só fala assim, existe uma promessa. Quem ficar vai receber. Sabe, irmãos, talvez a gente tenha sido precipitado demais. Toda decisão vai custar algo. E diante disso, nós estamos aprendendo a confiar em Deus e ter um coração correto. Porque assim como nós lemos lá em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, porque se o nosso coração não estiver alinhado com Deus, irmão, nada vai dar certo. Se o nosso coração não estiver alinhado com o propósito de Deus, nós vamos tomar decisões erradas. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos, acima de tudo, guardar o nosso coração, porque dele procede fonte de vida. Se o nosso coração não estiver em Deus, irmãos, se a nossa motivação não estiver em Jesus, as nossas motivações vão ser erradas. É por isso que nós estamos falando esses dias sobre corações curados, corações incendiados. Irmãos, o meu coração não vai estar incendiado em Jesus de uma maneira, de um propósito, de uma motivação certa, se o meu coração não for curado. Se o meu coração não for curado, irmãos, eu vou procurar em placas, em famílias, em pessoas, e eu nunca vou resolver minha vida, em cidades e tudo mais. Talvez a gente está procurando coisas e esqueceu de procurar o propósito principal. Não é onde você está, não é como você está, mas é com quem você está. Talvez você entrou aqui hoje e existem algumas coisas da sua vida que não faz sentido. E assim como esse texto diz, que era um tempo de adversidade. Era um tempo de frustrações. Era um tempo de chateações. Era um tempo que coisas não faziam sentido. Sabe, nesses momentos, muitas vezes nós desistimos. Nesses momentos, nós muitas vezes paramos. E quando nós vamos lá para Lucas, capítulo 24. Eu não vou ler o texto todo, que ele é grande, mas você lê na sua casa depois como um desafio para a semana, uma lição de casa. Lucas 24, do 13 ao 34, conta a história do caminho de Emaús. Eu não vou ler, só leio no finalzinho, depois eu falo. Mas é interessante que esse texto diz que 2 seguidores de Jesus, eles estavam indo ao caminho de Emaús, que a Bíblia diz que fica a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E sabe por que eles estão indo embora? Porque eles criaram... É bem semelhante ao que nós vimos em Atos 1. Eles criaram uma expectativa em Jesus. Eles creram em Jesus, mas de repente Jesus morreu. E de repente, irmãos, eles estão indo embora. Desistiram, frustraram, pararam. E eles estão indo para Emaús. Emaús ficava a 11 quilômetros. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. A cada passo que nós damos para o lado errado,
Nós ficamos mais distante de Jesus. É o que eles estão fazendo, eles estão indo para Emaús e cada passo de frustração, cada passo errado, eles estão mais distante do propósito. E muitas vezes eu e você não somos diferentes disso. O que eles estão fazendo? Eu tinha uma expectativa. Eu achei que Jesus ia mudar minha vida. Eu achei que Jesus ele ia fazer. Porque eles andaram, esses 2 discípulos não são os 12, né? Mas são pessoas que andaram perto de Jesus. Então eles estão cheios de expectativa, mas Jesus morreu. E chegou o 3º dia, fala, deu tudo errado. Então eles começam a ser o quê? Ir embora. E talvez eu e você não somos diferentes, irmãos. Há momentos de frustração que nós começamos a tomar decisões erradas, dar passos errados e ir para o lugar errado. E cada passo, cada decisão errada, nós ficamos mais distantes de Jesus. É exatamente isso que está acontecendo aqui. E de repente, irmãos, nós vemos que Jesus, o tempo de frustração é tão grande na vida deles, que Jesus aparece para eles e eles nem reconhecem Jesus. E Jesus chega para eles e fala assim, o que está acontecendo? Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão frustrados? Por que vocês estão desse jeito? E ele diz, você não está sabendo o que está acontecendo? Ei, que mundo você vive? E ele fala, não, o que aconteceu? Ele falou, não, é o seguinte, é que Jesus veio um dia, trouxe uma promessa, nosso coração se encheu de expectativa, mas de repente a gente achou que ia ser diferente dessa vez, e de repente deu tudo errado, Jesus morreu. É Jesus que está conversando com eles, e eles não reconheceram Jesus, e eles estão falando isso para Jesus. Sabe, irmãos, talvez há momentos da nossa vida que a gente está tão mal, tão frustrado, tão desiste de tudo, que a gente nem consegue mais ouvir a voz de Deus, nem percebe que Jesus está cuidando de nós. Mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor está conosco, meu irmão. Sabe, o que te define não é o que você está vivendo agora, mas o que te define é quem está com você. Nós vemos que é o momento que eles estão querendo desistir de tudo, eles estão indo embora. E talvez, não geograficamente falando, mas talvez você está desistindo, está indo embora de tantas decisões, tantos sonhos, tantos projetos. Por quê? Porque as coisas não deram certo. Porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria. E é exatamente isso que está acontecendo aqui em Lucas 24. E Jesus está conversando com eles, eles chegam até o local onde eles iriam. E quando eles vão entrar, eles falam, entra conosco. Jesus fala que vai embora, ele fala, não, eles insistem, entra conosco. E Jesus entrou. E a Bíblia diz que quando eles estavam lá e partiram do pão, os olhos deles se abriram e eles disseram no versículo 32, vamos ler. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração, não queimava o nosso coração não era incendiado, enquanto Ele falava conosco no caminho, e nos abriam, nos explicavam as Escrituras. Irmãos, sabe, talvez em momentos de frustrações, a gente fecha tanto nosso coração, que a gente nem consegue ver o que Deus está trabalhando. Sabe, talvez em tempos difíceis a gente quer estar cheio de razão, que a gente não consegue ver Deus trabalhar. Deixa eu te falar um negócio, Deus não está com você só nos dias bons, Deus está com você nos dias difíceis também. Deus não está com você só quando você concorda, Deus está também naqueles dias que nada faz sentido. Nós vemos que são 2 homens que estão frustrados, chateados, desistindo de tudo, porque nada mais faz sentido. Mas de repente o Senhor aparece para eles, de repente o momento de partir o pão. O que é partir o pão? Estar à mesa. O que é partir o pão? Intimidade, comunhão. E é nesse momento que os olhos deles se abrem e agora faz tudo sentido. Sabe, irmãos, que momento que o dia de Pentecostes vem, quando todos estão reunidos numa casa, num só lugar, numa família, na mesa. Que momento que o Senhor opera, no momento que estão juntos, é na unidade, onde 2 ou mais estiver, o Senhor faz presente. Sabe, se desafia a ser igreja. Se desafia a permanecer, desafia a participar como igreja. Se desafia a sair do conforto muitas vezes, porque, irmãos, crescimento e conforto não existe no mesmo lugar. Interessante, nós vemos que eles estão indo embora, cada passo de frustração mais distante de Jesus, 11 quilômetros de Jerusalém. Mas quando os olhos deles se abrem, eles veem, nosso coração estava queimando, a gente não percebia. O que eles fazem? Eles voltam no mesmo instante. Olha aqui diz versículo 33. E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Que lhe disseram, é verdade, o Senhor ressuscitou e Ele apareceu a Pedro. Sabe, irmãos, quando você está frustrado, você quer ser como Elias, você quer ir para uma caverna, quer se esconder, quer se justificar. Mas quando você está curado, você quer estar na comunhão, você quer estar com a igreja, você quer estar com a família. No momento de frustração, eles desistem, eles vão embora, fogem. Mas no momento que eles realinham o coração
Então eles falam, não, aqui não é nosso lugar é na presença, nosso lugar é com a igreja, nosso lugar é com o Senhor. O que eles fazem? Eles voltam. Sabe, tempo de frustração a gente quer se isolar, tempo de frustração a gente quer sair. Mas quando a gente está resolvido, coração alinhado, a gente fala, não, eu quero estar com a família, eu quero estar com a igreja, eu quero estar junto, porque aqui eu faço parte. Sabe, irmãos, toda decisão nossa, individual ou precipitada, vai nos custar algo. E talvez você entrou aqui hoje, pode ter tomado tantas decisões, mas eu quero te convidar a você alinhar o seu coração ao Senhor. Trazer um alinhamento, sabe, onde não é o que você pensa, não é o que você acha, mas é qual é a vontade do Senhor. Porque a Bíblia está nos ensinando que aqueles que receberam são aqueles que permaneceram, continuaram. Aqueles que chegaram em Canaã, na terra prometida, são aqueles que permaneceram, continuaram. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você está vivendo hoje, talvez tantas expectativas foram criadas, mas a grande questão é quanto que a nossa expectativa está em Jesus. Irmãos, é óbvio que nós temos expectativas naturais. Porque o que é expectativa? Acreditar, esperar. Nós esperamos um no outro, com certeza, nós temos expectativas, mas a grande questão é, nenhuma expectativa natural pode ser maior que a nossa expectativa em Cristo, porque Cristo nunca vai nos decepcionar. Cristo nunca vai nos frustrar. O problema é quando coisas tomam o lugar de Jesus e nós quebramos a nossa cara. Cristo nunca vai nos frustrar. Talvez hoje, não geograficamente falando, mas talvez hoje você entrou aqui disposto a desistir de tudo. Disposto a largar, disposto a abrir mão, disposto a mudar de vida, a voltar para a sua velha vida, mas quando o Senhor aparece, meu irmão, e Ele fala ao seu coração, fala, não, eu estava errado, eu quero voltar para a presença, porque não há lugar melhor. É exatamente o que acontece com a caminho de Emaús. Eu queria te convidar a fechar seus olhos por um instante.